Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso 22. Glória a Deus. Foi aniversário do Glauber, pastor Glauber, esses dias, né, pastor? Deus abençoe e multiplique teus anos de vida, saúde, vitória, te acompanhe todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo de número 16. Você achou? Diga amém. Nós vamos ler a partir do verso 22. Tem aqui no telão 22. Não sei se você consegue colocar na versão ARA. Eu também gosto da NVI, mas é que eu estudei na ARA aqui. A versão Almeida Revista Atualizada, só porque eu estudei nessa aqui mesmo. Você consegue? Essa daí. Essa mesmo, tá bom, vamos lá. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus, se você quiser acompanhar aqui com a gente, que a gente fica numa versão só. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado poucos açoites, é assim que está escrito, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão. E que prisão era essa, igreja? Na prisão interior. E lhe segurou os pés no tronco, ou seja, amarrou seus pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas reclamavam. Pela meia-noite, Paulo e Silas murmuravam. Pela meia-noite, Paulo e Silas, mais o quê? Hinos ao Senhor, a Deus. Enquanto os outros presos faziam o quê? Escutavam. De repente, houve tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas. Presta atenção, não foi só a porta de Paulo, a cela, não foi somente a grade, sabe, a porta de Paulo e Silas, foram todas as portas. De repente, logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas todas as portas da prisão, tirou a espada e ia fazer o que, igreja? Ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário para fazer? Que me é necessário fazer para me salvar? Versículo 31. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Vamos repetir isso. E respondeu eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém. Jesus, obrigado pela tua palavra poderosa, infalível, a tua palavra que nos aviva, tua palavra que, Senhor, nos motiva, a tua palavra que, Senhor Jesus, nos edifica, nos salva, a tua palavra, Senhor amado, que queima no nosso coração, e nós te pedimos em nome de Jesus. Continua derramando a tua presença nesse lugar. Fala conosco, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, para a glória e honra do teu santo nome. Você diga amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Não demora, meus irmãos, bem rápido. A Bíblia vai nos contar algo que aconteceu. A Bíblia não é uma história, a Bíblia não é uma
reunião de histórias, de contos, mas a Bíblia nos narra fatos que aconteceram. Nós lemos Atos dos Apóstolos vai contar aquilo que os apóstolos viveram. Uma das coisas que marca a vida dos pentecostais é que os pentecostais, quando eles leem a palavra de Deus, quando os pentecostais leem a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, eles não se satisfazem, mas eles dizem: Senhor, eu não quero apenas ler o que está escrito, eu quero viver o que está escrito. Senhor, eu não quero ouvir apenas falar daquilo que está escrito, eu quero provar com a minha vida aquilo que está escrito na Tua palavra, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Atos dos Apóstolos é o livro da Bíblia que vai contar aquilo que os apóstolos viveram, e nossa fé, em nosso coração precisa queimar isso. Senhor, se os apóstolos viveram, Senhor, eu também quero viver coisas grandes na Tua presença. Senhor, se esses homens viveram coisas incríveis na Tua presença, eu sei que eu também posso viver coisas incríveis na Tua presença. Então Atos dos Apóstolos vai dizer o que eles viveram. Aqui está o apóstolo Paulo junto com Silas. Apóstolo Paulo, meus irmãos, carregava um chamado de Deus tão forte, que ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele ia de cidade em cidade plantando igrejas. Ele pregava o evangelho, ganhava algumas pessoas para Jesus, e após ganhar algumas pessoas para Jesus, ele dizia: então está pronto, agora aqui já tem uma igreja, vamos embora, vocês vão continuar pregando o que eu vou ensinar para vocês, vocês vão continuar replicando, vocês vão continuar pregando aqui, e o evangelho de Jesus vai crescer nessa cidade. Então, por onde ele passava, ele deixava um rastro do evangelho, ele plantava igrejas, e ele está em um lugar em que ele está fazendo a mesma coisa. Paulo foi esse homem levantado por Deus, como um missionário, como um apóstolo, para desbravar, para plantar igrejas. E aqui ele está plantando uma igreja nesse lugar. Quando ele está nessa cidade, pregando a palavra de Deus, discutindo com os filósofos, pregando, discorrendo em meio à sinagoga, pregando o nome de Jesus, ensinando. Mas a palavra de Deus diz que enquanto ele estava a caminho do lugar de oração, ele se depara com uma menina que todas as vezes que Paulo passava por ela, essa menina endemoniada, essa menina manifestada por um espírito maligno, ela dizia: esse aí é um homem de Deus. Ela começava a falar, o demônio falava através da vida dela, dava testemunho de Paulo. Só que o problema é que essa menina, ela era uma vidente. Essa menina tinha um espírito de adivinhação. Existia um demônio, um espírito maligno que se apossava dessa menina, e ela recebia então poderes espirituais da parte do inimigo, da parte do demônio, para que pudesse prever, falar a respeito de coisas que ninguém sabia, porque o diabo também consegue ver algumas coisas, ele também consegue falar aquilo que ele vê. Então a menina era porta-voz do diabo, e algumas pessoas ganhavam dinheiro em cima dessa menina, quando ela adivinhava algumas coisas. Um exemplo, sei lá, alguém perdia a carteira, e o demônio falava: você deixou isso aqui naquele lugar, pode ir lá que está lá. Então algumas pessoas ganhavam dinheiro em cima dessa menina. Quando o apóstolo Paulo passa por aquele lugar e vê que era um espírito maligno, o apóstolo Paulo repreende aquele demônio. Na mesma hora, a menina foi liberta, e já não havia mais espírito maligno na vida daquela menina. Após isso, ela não conseguiu nunca mais prever o futuro, nem conseguiu mais falar as coisas que ela falava. As pessoas que ganhavam dinheiro em cima dessa menina ficaram com raiva de Paulo, porque eles agora tinham tirado a fonte de lucro, a fonte sabe, o dinheiro que eles ganhavam em cima daquela menina, eles não tinham mais. Eles ficaram com raiva de Paulo, eles ficaram irados com Paulo. O que eles vão fazer? Eles já estavam irados com a mensagem que Paulo carregava, e isso foi a última gota. O que eles vão fazer? Eles fazem toda uma reunião, um complô, para acabar com a reputação de Paulo naquela cidade. De Paulo e Silas, dois homens que estavam pregando, causando um alvoroço na cidade. Então eles levam para os magistrados, eles falam: esses homens entraram aqui, estão falando de um Deus que a gente não conhece, estão pregando a respeito de uma cultura diferente do nosso povo, e estão querendo corromper o nosso povo. A Bíblia diz então que esses homens chegam a dar a seguinte direção: o que é que vocês têm que fazer? Tira a roupa deles,
açoitem esses homens, batam neles, deixem eles presos, para que as pessoas aprendam então e tenham um exemplo daquilo que eles estão fazendo nesse lugar. Meus irmãos, eles não estavam ali a passeio, eles não estavam se divertindo, eles não estavam causando alvoroço na cidade. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam falando de Jesus, eles estavam ensinando a palavra de Deus, e algumas pessoas estavam sendo tocadas pelo Espírito de Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam expulsando o demônio. A menina foi liberta, e mesmo assim o que aconteceu? Eles são levados diante dos magistrados, eles são levados diante dos juízes. Os juízes então pegam, mandam tirar a roupa deles, mandam açoitá-los, mandam prendê-los, e agora está Paulo e Silas nessa situação. Eu não sei se você, na sua infância, já apanhou de vara. Alguém já apanhou de vara aqui? Hã? Eu já apanhei de vara de goiabeira. Alguém conhece a vara de goiabeira? Mas se fosse vara de goiabeira, estava muito bem, meus irmãos. Paulo não apanhou de vara de goiabeira. Silas não apanhou com vara de goiabeira. Eles foram açoitados. Eles foram açoitados. Não é a vara que a gente conhece, mas eles apanharam, foram açoitados com a vara romana, um açoite romano. Eram tiras de couro. No final da tira de couro tinha algumas bolinhas de metal. Antes da tira de metal tinha algumas pontas de ossos presas na tira. E olha o que Paulo está padecendo, Paulo e Silas. Olha o que eles estão padecendo, justamente por ter pregado a palavra de Deus e o evangelho. Eles estão apanhando. E o pior de tudo, meus irmãos, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava que ia bater na gente. Eu sei que você faz isso também. Eu colocava um monte de calça por debaixo, para me preparar para a surra que eu ia tomar. Só que a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que eles mandam primeiro tirar a roupa de Paulo e Silas. Tirando-lhes as vestes, deram-lhes muitos açoites, para certificar-se que os açoites estavam sendo bem dados. Eles tiravam então a roupa do sujeito. Eles apanham, são açoitados, são envergonhados diante de todos, são humilhados diante de todos, porque tirar a roupa da frente das pessoas, eles estavam sendo humilhados. Depois de ser humilhados, eles apanham diante de todos. E talvez eles estavam ouvindo a mesma coisa que um dia Jesus ouviu: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você pregava minutos atrás? Agora está aí você apanhando, feito um condenado, porque você pregou e serviu o teu Deus. Paulo está apanhando diante de todos. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é a respeito de amadurecimento espiritual. Paulo já era bem maduro espiritualmente. Talvez Deus estava ensinando ele mais ainda a ser maduro, um cristão maduro. Porque para que a gente se torne maduros espiritualmente, Deus vai permitir algumas situações na nossa vida. O que Paulo está mostrando para a gente aqui nesse texto é que ele já era maduro espiritualmente o suficiente para não depender de circunstâncias para servir a Deus. Então, quando é que você é maduro espiritualmente? É quando você não depende de circunstâncias que você vive na tua vida para estar servindo a Deus. Você serve a Deus porque você entregou a tua vida para Ele. Eu não sirvo a Deus porque a minha vida está indo de vento em popa, porque os meus projetos estão dando certo, porque está tudo muito bom. Não, eu sirvo a Deus porque agora eu já tenho maturidade espiritual, que ainda que esteja tudo dando errado, o que importa é que eu nasci para servir a Deus, eu nasci para glorificar a Deus, eu nasci para ser filho de Deus. E o que eu vivo hoje é apenas um detalhe. Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. Deus não procura uma circunstância para você servir a Ele, mas Deus procura um coração que decidiu servir a Ele. A mulher samaritana chega diante de Jesus. Jesus está pregando para samaritanos. Jesus está dizendo: o Pai nesse momento está procurando verdadeiros adoradores. Ela vira para Jesus: Ele procura verdadeiros adoradores? Sim, Ele procura. E onde é que esses verdadeiros adoradores adoram? Aí Jesus vai dizer para ela: o Pai está procurando. Mas espera aí, não é no monte, não é em Jerusalém ou é Gerizim? Eles tinham essa disputa, os judeus, samaritanos e judeus tinham essa disputa. Onde é o lugar sagrado?
Aonde é que Deus habita e onde é que Ele ouve a nossa adoração? Aí Jesus está dizendo, você está procurando lugares, mas o Pai está procurando um coração. E às vezes nós estamos assim na nossa vida, nós queremos procurar circunstâncias que a gente esteja bem para adorar a Deus, mas sabe o que Jesus está dizendo? A melhor circunstância é quando o teu coração está rendido, quebrantado para glorificar o nome dEle. Então Jesus não se impressiona com a circunstância que a gente vive, pelo contrário, Jesus está vendo se você é maduro espiritual para adorar Ele quando está tudo dando errado mesmo. Jesus vai ver a nossa fidelidade, a nossa obediência quando está tudo dando errado, mas a gente está dizendo, Senhor, eu ainda tenho um pacto contigo firmado a preço de sangue, e nada pode calar a voz de adorador que o Senhor colocou em mim. Aleluia, aleluia. Você precisa entender uma coisa, meu irmão, você nasceu para ser filho de Deus. Não, tem uma porta de emprego aberta é muito pouco para aquilo que você já recebeu de Deus. Não, tem uma conta bancária favorável é muito pouco para aquilo que você já recebeu de Deus. Você nasceu para ser filho do Pai. Então às vezes Deus vai permitir algumas coisas, deixa eu ver se Ele se alegra na circunstância que Ele vive, ou se Ele se alegra no Pai que Ele tem. Aleluia. Deus está chamando Paulo e Silas para o amadurecimento espiritual. Vocês estão dispostos a pregar o Evangelho? Vocês estão dispostos a pregar a minha palavra? Vocês estão dispostos a vencer tudo para fazer a minha vontade? O que Jesus está ensinando para a gente, meus irmãos, é que não tem lugar nem tempo ruim para adorar a Deus. A prisão que você vive hoje pode se tornar um altar de adoração na presença de Deus. Porque quando Paulo e Silas entram dentro daquele cárcere, o que eles começam a fazer? O que eles começam a fazer? E é isso que nós viemos fazer aqui, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo as quartas do avivamento, mas o avivamento começa aqui, mas ele precisa continuar na tua casa, ele precisa continuar na prisão que você está, ele precisa continuar na circunstância que nós vivemos. Era Paulo dizendo, ei, eu estou vivendo um avivamento, e onde tem alguém cheio da presença de Deus, até a prisão se torna um lugar onde o avivamento continua. Mas o inimigo tinha os planos dele dizendo assim, quando ele entrar na prisão, quando ele entrar no cárcere, ele vai parar de adorar a Deus. Eu quero ver ele pregar, continuar pregando para os presos que estão lá dentro daquela cadeia. Mas para a vergonha do inferno, está Paulo e Silas dentro da cadeia. E o que eles estão fazendo? E o que eles estão fazendo? E o que eles estão fazendo? Eles continuam servindo a Deus. Diga aí em nome de Jesus, levanta a sua mão. Não importa o que aconteça, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Não importa o que aconteça, eu vou continuar sendo instrumento do meu Deus. Meus irmãos, não bastasse apenas eles estarem presos. A Bíblia diz que eles foram açoitados. Naquela época era a quarentena que eles levavam. Quarentena, 40 menos 1, enfim. 40 açoites, 39. Só que o problema é que cada açoite arrancava um pedaço da carne de Paulo, de Silas, e eles sangravam. Cada açoite tinha um poder de abrir uma ferida no corpo deles. Você imagina como é que eles estavam depois de tomar 40 açoites, 40 golpes que feriam, abriam a carne e faziam o sangue escorrer. Eles não estavam apenas dentro de uma cadeia, a Bíblia diz que eles estavam com a sua mão e os seus pés amarrados no tronco. Eles estavam envergonhados. A pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto, qual seria a minha reação? Qual seria a minha reação? A pergunta que a gente precisa se fazer para a gente, e se fosse eu no lugar de Paulo e de Silas, qual seria a minha reação? Legal, Deus, estou fazendo tudo que o Senhor mandou, e o Senhor me traz para esse lugar, me trouxe para essa cidade para eu ser envergonhado na frente de todo mundo, para eu apanhar. Prego o livramento e agora acontece tudo comigo. Quer ver hoje em dia a igreja glorificar e falar de livramento. E quando Deus não dá o livramento, a gente não vai adorar a Deus também? E quando Deus permite a gente passar? Porque é aí que revela o crente de verdade. Porque é aí que vai revelar realmente se nós tivemos um encontro com Cristo ou não.
Se fosse eu no lugar de Silas, se fosse eu no lugar de Paulo. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei. Ah, Jesus. Porque às vezes acontece algumas coisas ruins na nossa vida. Às vezes a gente entra nos vários, às vezes acontecem alguns problemas. E a primeira coisa que a gente faz, a gente fala o quê? Senhor, hoje não vou para a igreja, não estou com cabeça, não estou com vontade. O Senhor conhece o meu coração. Deus conhecia o coração de Paulo e Silas também. Qualquer coisa a gente fala, hoje não estou com vontade, não vou para a igreja não. Alguém manda até mensagem para você, estou numa prova aqui, que tá brabo, mas eu vou aparecer. Se por pouco a gente sabe, se por pouco a gente fica desanimado, se por pouco, sabe, a gente já fica desconcertado. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que não foi açoite, que não foi prisão, que não foi amarra, que não foi humilhação, que não foi vergonha, que não foi injustiça. Eles foram injustiçados. Nada pôde calar a adoração que eles tinham para oferecer a Deus. Nada. O que Paulo está vivendo, uma fase de amadurecimento em Deus. Uma fase de amadurecimento em Deus. Porque é quando a nossa carne, sabe, não quer vir para o culto, meus irmãos. Quando tudo vai mal. É quando tudo vai mal. Mas é quando tudo isso está acontecendo que ele entra na cadeia. Ele entra dentro da prisão e ele começa a orar e ele começa a louvar ao Senhor. Eu imagino que ele está louvando, eu imagino que ele está adorando a Deus. Ele está dizendo, o Senhor permitiu a gente estar aqui, glória a Deus. O Senhor permitiu a gente sofrer e padecer pelo nome dEle, mas eu ainda creio que o nome do Senhor vai ser glorificado de alguma forma. Silas, nós não estamos aqui à toa. Paulo, nós não estamos aqui à toa, ainda que seja necessário padecer, mas eles vão ver, eles vão ter o gosto de perceber que existem pessoas que são fiéis ao Senhor, em meio à dificuldade, em meio ao vale, em meio à dor, em meio ao pranto, em meio à injustiça. Nós fomos chamados para declarar a fidelidade ao Senhor em meio a toda e qualquer circunstância. O avivamento verdadeiro, meus irmãos, sabe, não é a intensidade que a gente tem para glorificar a Deus. O avivamento verdadeiro é o quanto dura a nossa adoração a Deus. Porque tem gente que está aqui, está adorando, faz barulho, mas vem um pouquinho de dor, já cala a adoração. Mas tem alguém que está avivado, cheio da chama do Espírito. Está doendo, está difícil, está doloroso, mas nada pode calar, nada pode me impedir de servir a Deus. Deixa eu dizer, sabe quem foi que trouxe você para cá hoje? Foi o avivamento que o Espírito de Deus trouxe ao teu coração. Foi o avivamento de que Deus gerou dentro de você. É porque tem um avivamento na tua carne, está sangrando, está dolorosa, está difícil, injustiçada, mas há um avivamento no teu espírito que diz, eu não vou ficar acomodado dentro da minha casa. Há um Deus que é digno de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Paulo estava vivendo um avivamento. Oh, glória. Aleluia. Paulo estava vivendo um avivamento, meus irmãos. Avivamento é isso. Não parar diante das coisas que acontecem com a gente. A primeira vontade da nossa carne, do ser humano é, vou parar, vou desistir. Vou para a casa da minha mãe. Vou largar essa mulher, vou largar esse homem, vou sair desse trabalho, vou mudar de ramo, vou sair dessa faculdade, vou para outra, vou mudar de igreja, vou entregar, vou parar, não aguento mais. Mas Paulo está dizendo, tudo isso faz parte do propósito de Deus, tudo isso vai gerar crescimento, amadurecimento na minha história. Tudo isso tem um propósito da parte de Deus na minha vida. Deixa eu dizer, algumas injustiças não é para te derrotar, mas é para te fazer crescer em Deus. É no meio dessas provas que Deus fala com a gente face a face. É no meio dessas dificuldades que Deus faz a gente valorizar o que nós não valorizamos. Aí, meus irmãos, olha o problema agora. Olha o problema, Paulo e Silas estão dentro da cadeia. Fazendo o quê? Orando e louvando. Olha o problema na mente do carcereiro, do agente penitenciário da época, carcereiro. Eu imagino o carcereiro pensando, em toda a minha vida eu nunca vi alguém mais louco do que esses caras.
Eu já aprendi tanta gente aqui. Em toda a minha carreira eu já aprendi tanta gente. Em toda a minha carreira eu já passei tantas madrugadas aqui. Eu já ouvi choro, eu já ouvi grito, eu já ouvi desespero. Mas eu nunca vi ninguém cantando, se alegrando dentro de uma cadeia. O carcereiro, um vira para o outro, você já viu isso acontecer? Eu imagino que eles devem ter falado, para cala a boca aí, vai dormir. E eu ainda acho que Deus tem um poder de anestesiar a gente de algumas coisas que a gente vive. Sabe por que você está de pé? Deus está anestesiando algumas dores que alguém achava que ia te matar, te paralisar, acabar com a tua história. Deus está dizendo, eu tenho anestesia para a tua alma aguentar o que você não suportaria. Eu já vi, já aprendi tanta gente, mas eu nunca vi alguém mais louco do que esses dois, cantando, se alegrando dentro da cadeia. E o pior de tudo, eles iriam morrer, gente. Eles iriam morrer. Eles só estavam presos até que saísse a ordem do imperador, para poder, a autorização do imperador para matar eles. E mesmo com a ameaça de morte, eles estão fazendo o quê? Adorando, orando. Eu nunca vi gente tão doida como essa, de estar dentro da cadeia, se alegrando. Até que o carcereiro olha assim e fala assim, não é possível, tem alguma coisa errada. Se eles estão presos, amarrados dos pés, sangue escorrendo do corpo, as feridas estão abertas, as mãos estão amarradas, está na pior cadeia, que eles colocam na cadeia interior, na cadeia mais escura, mais mal cheirosa, em português claro, mais fedorenta que tinha, lá embaixo, onde não entrava nenhum tipo de luz, no porão, obrigado. Se eles estão no pior lugar, nessa condição, sofrido, cheio de dor, e eles estão com alegria ainda no coração para servir o Deus deles, eu acho que quem na verdade está preso somos nós, não são eles. Nós é que estamos presos, que aqui fora a gente não está alegre como eles estão alegres dentro de tudo isso que eles estão passando. Porque quem foi liberto pelo Senhor, não tem prisão que possa, sabe, não tem cadeia que possa te aprisionar, meu irmão. Espera aí, o carcereiro vai dizer, não é possível, quem está preso aqui somos nós que estamos aqui fora e não temos motivo para se alegrar, eles estão lá dentro presos, à beira da morte, estão se alegrando, cantando, festejando. Que festa é essa que vocês estão vivendo? Aí eles estão dizendo, nós estamos aqui presos nas mãos dos homens. Nós podemos até aqui estar presos nas mãos dos homens, mas nós já nos alegramos porque nós temos liberdade de vida. Nós recebemos o Espírito de Deus, que é a liberdade na presença dele. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres. Por isso não tem prisão que possa nos aprisionar, não tem cadeia que possa nos entristecer, não tem cárcere que possa nos paralisar. Aquele que o Senhor libertou verdadeiramente, livre está. Só que, meus irmãos, o diabo sempre vai insistir em que algumas cadeias vão aprisionar a tua vida. O diabo sempre vai insistir que algumas coisas sempre vão aprisionar a nossa história, aprisionar a nossa vida. Tem gente achando que está preso em algo que viveu. Tem gente achando que está aprisionado na crise que passa, na tormenta que está acontecendo na sua família, não sei, com você. São prisões que prendem a gente de enxergar o agir de Deus, ou de ver uma vida diferente, de viver uma vida diferente, de ser alegre em Deus, de ser feliz em Deus, de ser grato ao Senhor, de orar, de desfrutar de uma vida com Deus. São prisões. Prisões. A prisão que eles estavam enfrentando era uma prisão física, eles estão presos dentro da cela. Mas talvez hoje a tua prisão é o desemprego. Tua prisão hoje talvez seja uma decepção na tua vida sentimental. Mas Paulo está dizendo, não. Jesus um dia, ele fez uma obra em nossa vida. Aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente ele se torna livre. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Que não tem situação que possa nos prender, que não tem situação que possa nos aprisionar. Qual o recado que você precisa dar para essa situação? O Senhor já me fez livre. O Senhor já me fez livre. E eu não posso entregar minha liberdade para aquilo que eu estou vivendo.
Eu não posso aceitar ser escravo daquilo que eu estou vivendo. Eu não posso aceitar me tornar de escravo daquilo que falaram de mim. Eu não posso me tornar de escravo daquilo que fizeram com a minha reputação. Eu não posso me tornar de escravo daquilo que lançaram contra mim. Eu não posso me tornar de escravo das injustiças que fizeram. Não posso. Esse é o recado de Paulo para a nossa vida. Dentro da prisão, eu vou mostrar a minha liberdade no Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Ele nos libertou do império das trevas. Isso aqui é a prisão mais dolorosa do que o império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas. Será que Ele não pode te libertar daquilo que você está passando também? Deus nos libertou do inferno. Deus nos libertou dos grilhões eternos. Será que Ele não pode nos libertar de coisas momentâneas, passageiras, que nós vivemos para entregar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança para essas coisas? Então, meus irmãos, os carcereiros não entendem. Eles não entendem. Eu entendo, meus irmãos, que a prisão que nós enfrentamos, vai revelar para a gente o tamanho da nossa liberdade em Deus. Qual é o tamanho da sua liberdade em Deus? A prisão que Deus estava permitindo para Paulo, era um recado que Deus estava dando para Paulo. Era um recado. Deus estava dando para Paulo, não só para Paulo, mas para quem estava ao redor dele. Que ninguém pode prender aquele que Deus colocou em liberdade. Ninguém pode prender aquele que Deus colocou em liberdade. Irmão, Deus te colocou em liberdade. Deus nos colocou em liberdade. Deus nos colocou em liberdade. Deus nos colocou em liberdade. A gente fica com medo de tudo, com medo do que vai acontecer, com medo de como é que vai ser, e bababá. Deus nos colocou em liberdade. Eu desfruto liberdade em Cristo Jesus. Não tem como, mas não tem como. Não tem como um crente lavado, remido, consagrado diante do Senhor, clamar a Deus e Deus não enviar a resposta. Deus sempre envia a resposta. Diga isso para você mesmo, Deus sempre envia uma resposta. Deus sempre envia uma resposta. Enquanto eles estão louvando, orando, enquanto eles estão servindo a Deus, mesmo presos, os carcereiros estão ouvindo e os outros presos também estão ouvindo. Os outros presos que estavam nas outras celas também estão ouvindo. Também estão estranhando. Porque o nosso maior testemunho não é quando tudo vai bem, o nosso maior testemunho é quando as coisas não estão legais. O maior testemunho que você dá para alguém que você serve a Deus é quando ele vê o dia da sua dificuldade, como você se comporta em Deus. E é por isso que sempre quando a gente passa, alguém já aponta o dedo e fala: cadê? E aí? E aí, cadê o seu Deus? Porque esse é um momento crucial que vai revelar aqueles que são fiéis daqueles que só estavam servindo a Deus pela porta que Ele podia dar para eles. É o momento que vai revelar aquele que realmente tem um coração em Deus e não tem um coração nas coisas que Deus dá. Depois de tudo, meus irmãos, a Bíblia vai dizer para a gente, porque Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor do seu filho. E eles estão no cárcere doendo, eles estão, sabe, num tempo difícil. Mas não tem nada, sabe, não tem sofrimento que não tenha fim. Um dia chegou uma hora que Deus falou: tá bom, meu filho, você me adorou, me serviu no meio da dor, mas está chegando a hora de eu enviar socorro, providência para vocês. Vocês vão precisar passar a noite inteira aí. Vocês são meus filhos, vocês são meus servos. Deus envia um terremoto. E eu creio que num tempo certo Deus envia um terremoto na nossa vida também, em que as prisões que achavam que ia arrancar a nossa liberdade, elas caem por terra, e é Deus dizendo: meu filho, eu estou chegando na tua história, eu estou chegando na sua vida. Eu vi a tua fidelidade, diante de mim. Deus intervém, meus irmãos. A Bíblia diz que um terremoto invade o lugar. Todas as portas das cadeias foram abertas. Não foi só as cadeias de Paulo e de Silas, mas foram a cadeia dos outros que estavam ao lado deles. O terremoto veio para a vida de todo mundo. É Deus dizendo: através da tua vida eu posso fazer na vida de muita gente também.
através da tua vida eu possa alcançar também muita gente que está do teu lado, muita gente que está perto de você. O avivamento, ele sempre vai invadir um lugar inteiro. Eu quero profetizar isso. Tem um avivamento da parte de Deus que não vai ser só para a tua vida, vai alcançar um lugar inteiro onde nós estamos, em nome de Jesus. E o avivamento vem sobre o lugar, meus irmãos, sobre o lugar. Todo mundo provou. Azul. E eu amo isso, meus irmãos, porque eles estão adorando a Deus como se nada tivesse acontecendo. A gente vive assim com Deus. A gente adora a Deus como se já tivesse acontecido na nossa vida. A gente adora a Deus mesmo sem estar vivendo o que a gente queria. A gente adora a Deus. A gente adora, como se a gente já tivesse, como se a gente já estivesse vivendo. A gente adora a Deus, que a gente adora pela fé no Senhor. Mas deixa eu caminhar para a conclusão. A essência do Evangelho nesse texto, meus irmãos, ela não está no milagre que aconteceu, nas cadeias que se romperam, no terremoto que invadiu o lugar e todos viram a terra tremer, perceberam, sentiram a terra tremer, todos viram as cadeias se abriram, os cadeados se abriram. Não, a essência do Evangelho aqui é quando um carcereiro olha para aquilo tudo e ele foi responsável por guardar a vida dos presos. Quando o carcereiro vê as portas todas se abrindo e ele diz, é agora que todo mundo vai correr, todo mundo vai embora, todo mundo vai fugir. Presta atenção aqui, naquela época o carcereiro respondia com a sua própria vida pela segurança dos presos. Se alguém fugisse, se alguém conseguisse fugir, ele teria que pagar com a sua própria vida. Então o carcereiro pensou, agora as portas se abriram, o Deus que eles estão adorando aí abriu essas portas, vai todo mundo embora, só vai ficar eu aqui, eles vão vir e vão me matar agora. Quando me perguntarem cadê os presos que estavam na sua responsabilidade, eu disser que eles fugiram, ninguém vai acreditar que a terra tremeu, o Deus dele veio aqui, abriu as portas, todo mundo foi embora, eles vão me matar. E já que eu vou morrer, eu vou pegar a espada e vou tirar a minha vida logo. Eu não vou passar vergonha de ser envergonhado na frente de todo mundo. Ele pega a espada para se matar. Paulo dá um grito quando vê aquilo e fala, não faça isso. Agora entra a essência do Evangelho no texto. Em outras palavras, Paulo está dizendo para ele, eu não quero fazer para vocês aquilo que vocês queriam fazer comigo. Eu não quero para vocês aquilo que vocês queriam para mim. Eu não quero que vocês morram. Ninguém vai sair daqui. Porque nós entendemos que o Deus que nos colocou aqui, Ele é poderoso para nos tirar daqui. E tem mais, sem matar ninguém, sem ninguém morrer. Olha a fé de Paulo e Silas, meus irmãos, como nós precisamos aprender. A fé de Paulo não é a seguinte, Senhor, estou revoltado contigo. Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, eu sei que o Senhor também pode me tirar daqui. Se o Senhor me permitiu entrar nessa cadeia, eu sei que o Senhor pode me tirar também. Essa é a tua fé, querido. Essa precisa ser a minha fé. Se o Senhor me permitiu viver tudo que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor me pode fazer também vencer tudo aquilo que eu estou passando. Ele vai dizer, o que vocês queriam para a gente, nós não queremos para vocês. Nós não odiamos a vocês. Nós não queremos nos vingar de vocês. Nós não queremos que você morra. Aí que a mente do carcereiro agora buga e não entende mais nada. Eu vi esses dois adorando, mesmo surrado, mesmo sangrando, mesmo preso. E agora eu estou vendo esses caras querendo me amar, depois de eu querer matar esses caras. Não é possível, esses caras são crentes de verdade. Faz o seguinte, o que eu faço para servir o Deus de vocês e ser salvo também? O que eu faço para servir o Deus de vocês e receber? Para ele perguntar o que eu faço para ser salvo, é porque eles ouviram Paulo e Silas cantando lá, Senhor, orando, Senhor, obrigado pela tua salvação na minha vida. Senhor, obrigado porque o Senhor me perdoou. Senhor, obrigado porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Aí ele vai dizer, Paulo, Silas, eu quero viver o que vocês vivem. Mostra para mim, o que eu faço? A essência do Evangelho, meus irmãos, é que nós precisamos amar até mesmo aqueles que queriam mal para a gente. Vocês não vão morrer, vocês me bateram, estou sangrando até agora. Você acha que não está doendo? Está doendo até agora. Mas mesmo assim eu estou aqui para dizer que Jesus ama vocês.
Paulo ainda tinha força para pregar o evangelho depois de sofrer tudo aquilo. Depois de sofrer tudo aquilo na mão daqueles homens, ainda tinha força para pregar o evangelho. O texto vai dizer assim, olha, o carcereiro dá uma ordem. Não, perdão. A Bíblia vai dizer que o pretor de manhã dá uma ordem. A ordem do pretor: põe aqueles homens em liberdade. Põe aqueles homens em liberdade. E Paulo agora é tinhoso, ousado em Deus. Quando chega a ordem, mandaram soltar vocês. Mandaram, mas eu não vou embora agora. Eu só vou sair daqui quando Deus mandar eu sair daqui. Porque eu nunca tive preso por vocês. Era Deus que mandou eu vir para cá. Alguém achando que podia colocar eles em liberdade, estava dizendo: eu estou livre esse tempo todo, eu só estou aqui testemunhando o Deus que eu sirvo. Eu estou livre o tempo todo, eu só estou aqui aguardando a voz de Deus dizer: meu filho, pode sair. E não foi porque ele abriu a cadeia que eu tenho que sair daqui, é só quando eu ouvi a voz dele dizendo: meu filho, pode sair, porque agora eu estou mandando você sair. Eu só saio daqui quando Deus completar a obra que ele mandou eu fazer nesse lugar. Aí o carcereiro vira para ele e fala o seguinte: vamos lá para minha casa, prega esse evangelho lá para minha família, porque eu quero ser salvo. Aí ele vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então vamos lá para casa, Paulo, porque eu vou limpar as tuas feridas. As feridas que eu fiz, Paulo, eu vou limpar. Eu vou cuidar de você, Paulo. E às vezes a gente não entende algumas coisas que a gente passa, meus irmãos. Nós não entendemos. Mas no final de tudo, Deus estava dizendo: Paulo, tu vai cuidar. Paulo, quem vai cuidar de você é quem fez esse estrago todo em você. Paulo, você vai amar quem fez esse estrago todo na tua vida aí. E a Bíblia vai dizer que Paulo carregou essas marcas. Quando mais na frente ele vai provar o seu apostolado, alguém vai dizer: tu não é apóstolo não, tua pregação é fraca, você é uma pessoa fraca de presença. Aí Paulo vai dizer: você quer ver qual é a marca do meu apostolado? Olha para minhas costas. Paulo vai mostrar as marcas dos açoites que ele levou por Cristo Jesus. Ele vai perguntar: vocês tomaram açoites assim também? E continuaram servindo a Deus? Vocês tiveram também, vocês são apóstolos, vocês cuidaram de quem fez isso com vocês? Alguém fez isso com vocês e vocês cuidaram dessas pessoas? Vocês amaram quem odiou vocês? Porque entenda uma coisa, meu irmão, você não vai receber a autoridade de Deus sem que antes você seja testado pelo Senhor. Tem muita gente querendo receber a autoridade sem antes provar, realmente ser atestado na autoridade que ele precisa receber. Porque para um dia Paulo pregar para a igreja e dizer: em tudo dai graças, primeiro ele foi provado por Deus. Para você pregar para em tudo o povo dar graça, primeiro você vai ter que ser açoitado, preso na prisão e me glorificar dentro da cadeia, para depois você se levantar para ensinar a igreja. Paulo agora está falando: eu tenho autoridade para dizer para você, em tudo dai graças, porque no final você vai ver que é a mão de Deus operando. A gente quer se levantar, quer profetizar, quer pregar, a gente quer falar que Deus vai fazer, e nunca viu Deus fazer na nossa vida. A gente quer falar de fé, a gente quer falar de recomeço, a gente quer falar de tanta coisa, mas a gente nunca permitiu sermos tratados por Deus. Passar pelos cárceres da vida. Você está entendendo porque você passa tanta coisa? Por que nós passamos tanta coisa? Um dia o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Roma, e ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer: nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nem a fome, nem a perseguição, nem a tristeza, nem a angústia, nem a sede, em nada vai me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas quem é Paulo que está falando isso? É o homem que precisou viver o que estava pregando. É o homem que precisou viver o que estava pregando. Porque enquanto ele vivia tudo aquilo, o Senhor estava dizendo: meu filho, eu estou derramando autoridade sobre a tua vida. Meu filho, eu estou derramando autoridade sobre a tua vida. Você não vai pregar apenas com as tuas palavras, mas você vai pregar com a tua vida, aquilo que você viveu, aquilo que você testemunhou, aquilo que você venceu. Em nome de Jesus eu vou profetizar: aquilo que você está vencendo vai virar uma pregação na tua história. Aquilo que você tem vencido vai virar a pregação da tua vida, daquilo que Deus tem feito na tua história, em nome de Jesus. Você quer a autoridade de Deus? Aceite os processos que Deus tem para a sua vida. Você quer a autoridade dos céus? Aceita viver aquilo que é o projeto de Deus. Deus está dizendo para Paulo: Paulo era maduro espiritualmente para entender: não se trata de
Não se trata do que eu estou vivendo aqui. Se trata do que Deus vai fazer dentro desse lugar. Do que Deus vai fazer dentro dessa cadeia, do que Deus vai fazer dentro desse cenário, do que Deus está prestes a realizar. Adora, continua adorando, Silas. Daqui a pouco Deus vai manifestar o que Ele tem para fazer aqui, Silas. Eu ainda creio que tem vidas que vão se render aqui dentro, Silas. Eu ainda creio que tem gente que vai ser alcançada aqui dentro, Silas. Eu ainda creio que tem o Evangelho de Deus, ele precisa ser pregado em todos os lugares, até mesmo dentro da cadeia, Silas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio que você vai pregar em nome de Jesus para muita gente também. Eu creio que você vai pregar para muita gente também em nome de Jesus. Eu creio que tem palavra de Deus. Eu creio que tem palavras de Deus que serão dirigidas, sabe, na situação que você vive. Glória a Jesus. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por gentileza. Paulo entendeu, a minha guerra não é contra essas pessoas que me feriram. Minha guerra não é contra esse povo, não. A minha guerra não é contra a carne, contra a sangue. Eu estou aqui por eles mesmos. São eles que precisam de Jesus, senão eles não teriam feito o que fizeram. São eles que precisam de Jesus, são eles que precisam ver o que é liberdade em Cristo Jesus. São eles que estavam até esse tempo todo aqui vendo aquilo que é desfrutar de liberdade em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Eu quero profetizar na tua vida, você vai viver o fruto do avivamento, é demonstrar a liberdade de Deus na tua vida. Fruto de um verdadeiro avivamento é mostrar a liberdade de Deus na tua vida, é adorar no meio do vale. É continuar confiando em Deus no meio do vale, é continuar confiando na provisão de Deus no meio da fome, é continuar crendo na provisão de Deus no meio da escassez. Ei, o Senhor arranca o povo do Egito, o Senhor arranca o povo das mãos de Faraó, o Senhor leva o povo para o meio do deserto. Aí o Senhor fala assim: agora no deserto faça uma festa para mim. Agora no meio do deserto faça uma festa para mim. O Faraó vai perguntar: o que vocês querem fazer no deserto? Moisés vai responder: o Senhor nos convidou para a gente ir para o deserto para prestar um culto ao Senhor. O teu melhor culto é quando você está no deserto. Ei, a tua melhor adoração é quando você está no meio do deserto. Não chegou ainda na terra prometida, mas você já adora como se estivesse pisando na terra prometida. É quando você adora o Senhor como se você já estivesse no lugar que Deus tem para a tua vida. Meus filhos, eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam entrar lá para me adorar como vocês deveriam, para se alegrar como vocês deveriam. Feche teus olhos em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, a Tua palavra disse, e a Tua palavra é verdadeira, que aquele que o Filho do Homem libertou verdadeiramente, Ele é livre, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, nós profetizamos em nome de Jesus, não tem prisão, Senhor Jesus, que suporta o peso da Tua presença, Senhor. Não tem prisão, Senhor, que suporta, Senhor Jesus, o peso da Tua glória. Não tem prisão, não tem corrente, não tem grilhão, Senhor, que suporta, meu Deus, a Tua presença, Senhor. Por isso, em meio ao caos que nós vivemos, Senhor, nós queremos te entregar o nosso melhor, meu Pai, pois nós entendemos, Senhor, que a Tua glória quebra os grilhões, que a Tua glória quebra as prisões. Senhor, nós entendemos, Senhor, que nada nem ninguém, Senhor, pode roubar a alegria que o Senhor já colocou dentro de nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, meu Pai, entre no coração de cada um dos teus filhos. Aquele que não entendia o que estava passando, eu te peço, Senhor, converte esse coração para ele entender, Senhor. Para ele entender, Senhor, que sempre se tratou de um amadurecimento espiritual, que sempre se tratou da Tua presença dentro da prisão, que sempre se tratou dele ser fiel, Senhor, independentemente de onde ele estiver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos lá, Suzana.